nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal SRN TV e nesse vídeo vamos falar do Mateuzinho, ele que já estava praticamente certo no Corinthians, voltou para o Flamengo, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do lateral, o Flamengo quer vender para o Botafogo, o Mateuzinho prefere jogar no Corinthians, então está essa bagunça toda, uma verdadeira novela. Então o jornalista Vene Casagrande atualiza pra gente todas essas informações envolvendo o lateral Mateuzinho. O link está na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Novidade sobre o Mateuzinho, Vene Casagrande? Tem novidade. Tá mais pro Botafogo, tá mais pro... Tem novidade mesmo? Tá mais Depende pro do ponto de vista. Do ponto de vista do jogador, tá mais pro Corinthians. Do ponto de vista do Flamengo, tá mais pro Botafogo. E aí você vai Tá me o perguntar... mesmo que ontem? Ou mudou alguma coisinha? Tá O a que mesma mudou é o coisa? seguinte, os jogadores, os empresários do jogador avisaram o Flamengo. Beleza, se não for no Corinthians, a gente prefere ficar no Flamengo. E não é nada pessoal contra o Botafogo. Vamos explicar isso. O Mateuzinho, querendo ou não, ele ficou uma semana no Corinthians. Ele conheceu os novos companheiros, ele conheceu Mano Menezes, ele conheceu o Fagner, que é um jogador da posição dele, que ele admira Compreensível, pra caramba, né? ele queria trabalhar com o Fagner. Ele ficou uma semana vivendo o ambiente do Corinthians, inclusive assistiu a jogo nas arquibancadas. Volta pro Flamengo. Beleza, não teve acordo entre Flamengo e Corinthians. Vem o Botafogo, faz uma proposta. O Corinthians iguala a proposta. O Flamengo, pela questão de relacionamento, que não gostou da postura do Corinthians, não quer fazer negócio com o Corinthians, quer fazer negócio com o Botafogo, até pelo John Tex e o Rodolfo Landim, que a gente sabe que eles são muito próximos. Mas aí, na noite de ontem, a gente até publicou isso nas redes sociais, os jogadores e os empresários viraram para o Flamengo e falaram, beleza, se não for para o Corinthians, a gente também não quer fazer no Botafogo, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. E aí está esse entrave, esse impasse. Eu vou dar minha opinião, eu acho que nesse caso o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians. Porque tem que ver o lado pessoal do jogador Falamos, também. né, Pedrosa, Nada isso. contra o Botafogo, eu no lugar dele Claro. eu também queria ir para o Corinthians, porque se ele ficou uma semana lá, viveu o ambiente, ele com certeza viu que ele pode render com a camisa do Corinthians, ainda tem o fator do pai dele, que é torcedor de nascença do Corinthians, então, cara, assim, envolve muita coisa. Acho que nesse ponto, o Flamengo poderia voltar a negociar com o Corinthians, até porque o Corinthians igualou a proposta do Botafogo. E assim, na verdade tem dois pontos aí. Eu acho interessante, Pedrosa, realmente a questão do pai dele ser corintiano, mas eu acho que muito além disso é a questão de tudo que ele já viveu no início da temporada vivendo o Corinthians. Sim. Mas quem coloca ele nessa situação constrangedora não é o Flamengo, é o próprio Corinthians, né? Exato. Então é uma situação muito delicada até do contato entre Corinthians e Flamengo. É muito delicado isso, né? A gente falou do Flamengo, a gente falou do Corinthians, falamos do Mateuzinho e não falamos do Botafogo. Se eu fosse o Botafogo, eu jamais contrataria o Mateuzinho. Ele não quer jogar no Botafogo, isso tá claro. Por que eu vou insistir no atleta que quer jogar em outro clube? Ele não quer jogar no Botafogo, ele prefere ir para o Corinthians e se ele não for para o Corinthians, ele prefere ficar no Flamengo. Ou seja, o Botafogo nem é opção para ele. Pelo lado do Botafogo, se eu fosse o John Textor, eu jamais insistiria nessa contratação. Por que eu vou trazer um atleta que não quer jogar no meu clube? Por quê? Qual é o motivo disso? O Botafogo não tem 4 milhões de euros para poder buscar outro lateral direito? É claro que tem. É um valor alto É até, um valor né? alto, inclusive, é um ótimo valor para um lateral. Então, por que insistir num jogador que não quer jogar no seu time? Eu não consigo entender E a não cabeça é nem do John por Textor. 100%. 4 milhões de euros por 60%. Eu não consigo entender. Proporcionalmente falando, sou péssimo em matemática, mas proporcionalmente Não arrisca, falando, amigo. daria Ó, quanto? e vou mais falar- de 100% daria mais de 25 E milhões de reais posso no usar Mateuzinho. a mesma coisa pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se quisesse jogar no Botafogo, já estava aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Ponto. O Esse que não negócio há de ficar nenhuma dificuldade ficar de adaptação. Ficar insistindo em jogador que não quer jogar no seu time eu por também pura acho. birra, pô, pelo amor de Que Deus. paradoxo que Pô. a gente vive, hein? Mateuzinho, terceira opção no Flamengo, Corinthians e Botafogo brigando por ele. Pois é. Mas isso não é algo muito incomum no futebol. E sendo que ele ainda recusou o Red Bull Bragantino antes dessa história toda, ainda teve isso. E É isso aí, nação. E surgiu outra informação agora à tarde no GE. O Corinthians negocia a contratação do zagueiro Pablo do Flamengo. O Corinthians abriu negociações com o Flamengo por mais um jogador. Além de tentar a contratação do lateral direito Mateuzinho, o clube paulista tem interesse no zagueiro Pablo, de 32 anos de idade. A conversa é conduzida por Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Corinthians,
e até semana passada era funcionário do Flamengo e mantém boa relação com a diretoria rubro-negra. Até que fim o Fabinho Soldado vai fazer alguma coisa para ajudar o Flamengo. Inicialmente o Corinthians deseja ter o zagueiro por empréstimo. O clube, porém, não descarta fechar o negócio em definitivo. Cara, vou torcer para que seja verdade. Eu, particularmente, quero muito que esse negócio seja fechado, mas só vou comemorar quando o contrato estiver assinado. Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa notícia. Aproveita, clica no gostei e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Alberto, Matias Rojas não tá jogando e não quer jogar. Fausto Vera já era pra ter ido embora do Corinthians. Pra quem insistir com esses caras